O que eu quero dizer, existem algumas coisas importantes que a gente precisa observar, até para chegarmos nesse equilíbrio de exercer a autoridade sem o autoritarismo, de sermos um servo e exercermos a autoridade. Você trabalha, por exemplo, nós temos o governo do nosso país, né? O governo do nosso país, né, deveria ser assim, né? Eles são nossos servos, eles trabalham para o nosso bem-estar, eles trabalham para que nós tenhamos direito à saúde, eles trabalham para que nossos filhos tenham boa educação, eles trabalham para que as ruas estejam boas, bem asfaltadas. Você está entendendo? O homem, dentro do seu lar, né, ele, ele, ele é um servo da sua família e ele trabalha para o bem da sua família. Então, a coisa ela não é assim tão difícil quanto a gente imagina. Porque você vai dizer sim quando você, buscando a direção de Deus, entende que aquilo é bom. Então você vai dizer sim. E você vai dizer não quando você também, debaixo dessa busca da direção de Deus, né? Porque a Bíblia declara que o homem é o cabeça da mulher, mas que Cristo é o cabeça do homem, né? É importante a gente Muita gente para por aí, ressaltar né? isso. Cristo, né? A gente precisa buscar o governo de Cristo sobre nós. Né? E debaixo desse governo de Cristo, a gente vai querer servir a nossa família da melhor forma. Então nós vamos, assim, eu vou dizer sim quando eu entendo que aquilo vai cooperar com meu filho, vai cooperar com a minha esposa, que aquilo vai ser bom para eles. Porque todo homem ele deve ser o pastor do seu lar, ele deve ser o pastor da sua casa. Então ele vai ter que conduzir a sua família. Você está entendendo? E aí ele não vai conduzir de uma forma egoísta, pensando naquilo que é bom para ele, mas ele vai conduzir a sua família pensando naquilo que é bom para sua esposa, para os seus filhos e principalmente que é a vontade de Deus. Ele vai conduzir os seus filhos, sua esposa à vontade de Deus. Eu acho que aí a gente entra num ponto muito bacana, né? Porque você falou de duas coisas. Primeiro, o homem entender o propósito dele, né? No casamento, na família. Porque eu acredito que tudo é cada um entender seu lugar, aquilo que a gente estava falando antes, né? Melhor, pior, mas cada um foi criado para uma determinada função, para se encaixar num lugar. E quando o homem ele não tem esse propósito definido, isso acaba transmitindo na forma que ele trata também a mulher e os filhos. Porque para onde que aquilo vai chegar? Ele não tem. Onde você quer chegar com a sua família? Muita gente não sabe responder essa pergunta. Entendeu? Mas não, cara, meus filhos cresçam, tem o emprego dele, ganham dinheiro. Tá, e você e sua esposa? Então, quando a pessoa não tem esse propósito de eu me entendo como cabeça, mas que você falou, né? É em prol da minha família. As decisões é em prol da minha família. Às vezes, o homem, como é muito mais prático que a mulher é completamente emocional, eu acredito que a decisão é muito mais fácil de ser tomada pelo homem em algumas situações. Porque o homem olha, não, 1 mais 1 é 2. A mulher vai pensar emocionalmente, às vezes algumas decisões precisam ser emocionais, mas a boa parte delas não, tem que ser bem racional. Mas é onde entra essa pergunta, né? Mas ele está levando, você falou de conduzir, né? Está conduzindo para onde? Será que tem essa clareza? Entendeu? Uma coisa importante aí, bom você ter tocado nesse assunto, Anderson, é que é, nós vivemos, né, a nossa vida ela é para a glória de Deus. Né? Ela é para a glória de Deus. Você quer ver seus filhos e sua esposa bem? Leve eles à vontade de Deus, conduza eles para a vontade de Deus. Porque é na vontade de Deus que é a plenitude. A Bíblia declara que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Fora da vontade de Deus, você não vai ser pleno, você não vai ser feliz. Fora da vontade de Deus existe um grande vazio. Eu estou ressaltando esse ponto, sabe? Porque você pode assim, não, eu vou viver então para fazer a minha família feliz, a minha família bem. E você pode levar ela nessa busca da Sim, sim, felicidade da sua filha para fora do propósito de Deus, sim. para longe daquilo que Deus tem para ela. E elas podem, por exemplo, fazer viagens, alcançar muitas coisas, e no final, porque sem Jesus, esses dias eu conversava com alguns irmãos, né? E eu lembrava da igreja de Laodiceia.
né? A carta de Apocalipse escrita à igreja de Laodiceia. Nessa carta é interessante, porque num dado momento ali, Jesus estava falando com João, né, sobre a igreja de Laodiceia, e ele diz assim, você não vê que você é cego, pobre, nu, miserável e infeliz? É interessante, ele fala de cinco situações que havia naquela igreja. Era pobre, cego, nu, miserável e infeliz. Né? E você vai continuando a ler o texto, e aí o texto continua e diz assim, aconselho-te que compre de mim colírio para poderes enxergar, ouro de mim para te enriquecer, roupas para cobrir a vergonha da tua nudez. E aí ele diz assim, no finalzinho, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quando você olha para essa situação, e Jesus está do lado de fora, batendo a porta, pedindo para entrar, significa que ele está do lado de fora. Sim. Quando Jesus está do lado de fora, Anderson, nós somos pobre, cego, nu, infeliz, miserável. Quando Jesus está de fora. Quando Jesus está dentro, aí não. Aí não. Aí eu sou rico, porque ele é o nosso maior tesouro. Quando Jesus está dentro, aí não, aí sim eu sou verdadeiramente feliz. Ele colocou o coração dele na minha miséria. E hoje eu não sou mais um miserável, não, eu sou agraciado por ele. Você está entendendo? Então, é importante a gente entender o seguinte, que todo homem ele deve buscar e entender isso, que a felicidade da sua família não está na viagem, não está nos bens que possui, não está nisso. Ele deve trabalhar, é claro, para sustentar a sua família, para poder oferecer para a sua família boas condições, mas a principal coisa que ele precisa levar a sua família, para onde ele precisa conduzir a sua família, é para Cristo. Porque só lá, verdadeiramente, eles vão ser plenos. Agora, quando a gente fala da desconstrução, o homem ele deixou de exercer esse papel protagonista de um servo, mas é um papel protagonista. Uhum. Muitas vezes ele, que nem a gente falou no início lá, né? Quais as causas disso, né? Por que o homem deixou de ser... Bom, primeiro, lá atrás o homem era um autoritário. Então, né, meu pai espancava a minha mãe, meu pai me espancava, meu pai fazia, e eu não vou fazer isso com meu filho, eu não vou fazer assim, fazer assado, fazer desse jeito, fazer daquele jeito, e a gente vai mudando ali, né? Vai para o outro extremo, como você Aí a falou. gente vai para um outro extremo. Passa a mão na cabeça dos filhos. E aí a gente pega e muitas vezes, aí entra um outro problema também, sabe o que é? Às vezes a gente quer ficar numa posição confortável. Você está entendendo? A gente não quer se aborrecer. E aí a gente deixa a mulher fazer o que quiser. Evitar o atrito, né? Evitar o atrito. Às vezes, né, até pensando, né, no logo mais, né? Sim, é verdade. Às vezes até pensando no logo mais. Sim. Não, se eu tiver algum atrito aqui, logo Já mais, era, acabou. logo mais não vai dar bom, né? Vai ser difícil logo mais. Então, pensando no logo mais, não, deixa ela fazer o que ela quiser, deixa a coisa... E, às vezes, o homem ele vai pegando e assumindo esse papel. Muitas vezes também influenciado pela sociedade, pela mídia hoje, que bate forte. Sim. Você está entendendo? Nesse papel, onde quer estabelecer uma igualdade, e inclusive de papéis, né? Eu tenho plena convicção de que o homem não é melhor do que a mulher, nem maior do que a mulher. Mas eu também tenho plena convicção de que nossos papéis não são iguais. Sim. De que a mulher ela tem um papel e o homem tem o seu papel. Isso não tem a ver com ser melhor ou pior. Mas hoje a nossa sociedade quer que haja uma igualdade. Então é comum você ver hoje mulheres dividindo as despesas da casa, né? Você vai ver, às vezes, casais que vão ao restaurante e dividem a conta, né? E, infelizmente, isso não é uma família, né? Não é uma família na sua plenitude. Deixa eu corrigir aqui o que eu estou falando.
não é uma família na plenitude, porque na plenitude, né, Deus nos chama para sermos um, né? Então, sermos um, eu não tem meu nem seu, é nosso. São nossos filhos, não é meu filho, não é teu filho. São nossos filhos, é nossa casa, é nosso carro, sabe? São os nossos projetos, né? Deus nos fez um. Você casou, você se tornou uma só pessoa com a pessoa com quem você se casou. Então, a coisa ela vai por aí. Então, hoje, o homem ele tem sido atacado dessa forma e a mentalidade ela precisa mudar. Hoje nós temos criado também uma sociedade de homens fracos. Fracos. Você está entendendo? Homens, como é que eu posso dizer assim para você? Que não sabem decidir, não têm poder de decisão. Isso também, Rogério, não seria... por isso que eu falei aqui da questão de um homem ele ir para um extremo e para o outro, e deixar a mulher dormir na casa. Às vezes ele está tentando ali, está se esforçando, mas a mulher resiste ele e o cara acaba desistindo. Aí se torna um homem fraco, porque ele desistiu, ele tentou, desistiu. Mas às vezes também por causa de referência, né? A Bíblia fala que os jovens têm que aprender com os mais velhos e às vezes eles não têm referência e às vezes ele não tem onde buscar. Não tem uma espiritualidade, não tem uma comunhão com Deus, não busca na palavra o que a palavra dá. Eu sei que pode ser, a gente está falando aqui de um assunto espiritual, mas nós somos cristãos. E quando o cara não encontra um exemplo, o pastor dele não é um exemplo, prático, né? É fraco, porque tem muita gente que está maquiada lá bonitinho, é excelente lá na frente, a liderança dele é fraca, dentro de casa você vê a família por detrás do ministério dele toda destruída, ele não tem referência. Ele não encontra referência. Olha para trás, o pai foi um péssimo pai. Os tios, de repente, encontram lá longe, mas está tão distante que ele não tem contato para ele encontrar força, para ele ser firme. Eu acho que falta para o homem essa questão de saber ser firme. Por isso que eu falei, se você olhar para Jesus, você vai aprender a ser firme, porque Jesus soube ser homem. Ele era Deus, mas era homem, e era firme. E essa firmeza que às vezes que eu vejo que falta na igreja. A gente chama aqui às vezes o cara de borracha fraca. O cara não sabe ser firme, ele não sabe o limite. Se ele tentar ser firme, ele acaba sendo autoritário. Ele não sabe, não, ele sabe falar num tom tranquilo, às vezes até pode se alterar, mas ele também lá é humilde também, isso aprender com Jesus, ser humilde. Ele falou, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. É o cara aprender a ser humilde. Amor, eu gritei com você, mas o que eu falei com você aqui é isso aqui. O cara volta atrás, porque ele não tá livre de excessos, né? Então, essa firmeza que eu vejo hoje que falta para muitos homens, principalmente os jovens, né? A gente espera que o homem ele vai ficando mais maduro e ele vai aprendendo, né? Vai crescendo, tanto quanto a mulher também. Mas esse equilíbrio, como é que você poderia ajudar os jovens, os casais recém-casados aí, e até aquele casal que está aí já um bom tempo aí batalhando, o homem a ser firme. Ele saber ser firme com equilíbrio, né? Eu entendi o que você está dizendo, eu diria assim, né? É o chamado para ser homem. Isso aí. Né? Ser homem. Encontrar esse equilíbrio, né? O que acontece, Edmar, você tocou num ponto interessante. Eu sou filho de um pai alcoólatra, né? Eu não sei o que é ter tido na vida uma conversa sequer com meu pai. Eu sou resultado disso. Praticamente quem me criou foi a minha mãe. O meu pai vivia embriagado, ele já chegava do trabalho em casa embriagado. Essa era a minha realidade, né? E interessante, porque eu fui o primeiro na minha família, né, então, a conhecer a Jesus, né? Eu tinha tudo, o Edmar, para andar exatamente nos passos do meu pai. Né, eu fui criado numa comunidade aqui embaixo, você deve conhecer, né, a Coreia. Eu cresci lá também. Eu fui criado ali embaixo. Somos né? da mesma área. E então, a minha vida ali na Coreia, já ali com 12, 13, 14 anos, era porta de boteco, né? Jogar,
tocar pagode, né? Quem olha para mim hoje não consegue imaginar, né? Quem olha para mim hoje... Pagodeiro. Já era pagodeiro. Eu lembro só do Franco, aquela música que ele insiste em cantar, né? Aquela boca sem dente que ele beijava, lá, aquela boca sem dente que ele beijava. Bom, deixa isso para lá. Vamos voltar aqui. O que acontece, Edmar? Eu sou resultado disso. E fui o primeiro na minha casa a conhecer a Jesus. E eu, pela graça do Senhor, eu constituí uma família da forma como eu lhe falei. Minha esposa, 3 filhos, sabe? Meus filhos servindo ao Senhor, junto comigo e com minha esposa. E isso não entendo o que eu vou te dizer, sabe, o Edmar? Não vem de um mérito seu. Você está entendendo? É claro, você precisa praticar o que a Bíblia diz. Mas se você não depender de Deus, a receita só não é suficiente. Você está entendendo? Existe a necessidade de você depender de Deus. Todo homem tem a necessidade, para conduzir sua casa, de depender de Deus. De ir a Deus. De se relacionar com Deus. De buscar a direção e o governo de Deus. Você está entendendo? Eu não tive referência de pai. Eu não tive referência de um homem dentro do lar. Eu não tive essa referência. Mas, então, como é que você conseguiu? Bom, eu posso dizer para você que Deus, ele sobre todas as coisas, né? Deus, ele cuidou de mim, colocou homens, né, pastores na minha vida, que se tornaram um exemplo para mim, você está entendendo? Com os quais eu aprendi, né? Fui vendo como eles faziam, fui aplicando também na vida dos meus filhos, mas essa relação onde você começa a buscar exemplos, sabe? Pessoas que sejam referência para você, que mostrem para você um caminho, sabe? Que ajudem você a entender a aplicabilidade da palavra, né? Como a palavra deve ser aplicada. Sim. Né? Isso tudo foi e cooperou com a minha vida, para que eu chegasse hoje e poder me alegrar diante de Deus pela bondade e misericórdia dele comigo, pela família que ele me concedeu, que ele me concedeu em ter. Então, assim, hoje eu diria para você assim, que essa questão das pessoas não terem referência, ou dos homens não serem referência, eu diria para você assim, se um homem hoje ele se dispuser a sair da sua zona de conforto, você está entendendo? E assumir o lugar dele, automaticamente a mulher ela vai para o lugar dela. Sim. Você está entendendo? Mas isso é algo que dá trabalho. E trabalho é uma coisa que às vezes nós não queremos ter. É verdade. Sabe? Criar filhos dá trabalho. Ser homem, assumir responsabilidade, você está entendendo? É algo trabalhoso. Te tira da tua zona de conforto. Às vezes é mais fácil você trabalhar, botar dinheiro dentro de casa, chegar em casa, ligar a televisão, ver um jornal, ver um filme, ver um programa de televisão e não esquentar a cabeça com mais nada. Às vezes os filhos se aproximam de você, você está sentado no sofá, mas você não dá atenção para os filhos. Né? E aí você entrega tudo na mão da mulher. Você entrega o dinheiro na mão dela para ela administrar, pagar as contas, fazer as compras, fazer tudo. Aí, na verdade, o homem ele está sendo macho, não está sendo homem, né? Ele tá aí o dinheiro, resolve, os filhos é teu, tá tudo aí. Mas ele não assume, não paga o preço. Você entende? Se nós buscarmos ser, às vezes a gente está mais preocupado em ter do que em ser, né? Às vezes a gente quer ter uma boa esposa, mas às vezes nós não estamos preocupados ou engajados na tarefa de sermos um bom marido, um bom pai, uma pessoa presente, que participa, você está entendendo? Que chama a responsabilidade. Tira o peso da mulher. Você está entendendo? Chama a responsabilidade, que se coloca como servo, como aquele que vai... Você está entendendo? E eu vou falar uma coisa para você, Edmar. As mulheres, elas
anseiam por verem cuidarem, seus né? maridos assim. É. Elas admiram o marido que sabe para onde ir, Sabe liderar que a sabe casa, né? liderar, você está entendendo? Que aponta para Cristo, entendeu? Que não se move por ele mesmo. Porque quer ver uma coisa que deixa as mulheres muitas vezes indignadas? É ver às vezes o homem de forma egoísta, sabe? Sentado como se estivesse num trono e sendo servido, né? A comida está pronta, sabe? Está tudo aqui, tudinho nas suas mãos. Não que haja um erro em si na mulher fazer isso, mas é muito importante que o homem se veja como um servo da sua esposa, um servo dos seus filhos, que não está ali para ser servido, mas para Para servir. cooperar também. Né? E aí, se a mulher põe a sua comida, se a mulher cuida, isso é uma coisa tranquila, mas ela se sente cuidada, amparada por você, ela se sente protegida. Muitas vezes a mulher, ela se sente protegida, mas se o cara é um cara que não está nem aí para nada, qual é a sensação de proteção que essa mulher tem? Seus filhos, os filhos fazem o que quer,